Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o quadrinho The Witcher, Filhos da Raposa, que é um encadernado de histórias do Geralt de Rivia, obviamente, né? Que conta assim, acaba servindo como um conto do Witcher. É uma história fechada, você pode ler sem saber nada do Witcher, você pode ler sem ter visto a série da Netflix, sem ter jogado qualquer jogo, sem ter lido os livros, tá? E é uma história bem interessante, tá? Então eu vou falar aqui 3 prós e 1 contra dessa história, dessa narrativa aqui, tá? Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, clica no joinha. Se você quiser comentar qual é a sua história favorita do Witcher, solta o verbo aqui no comentário. Se você acha que esse conteúdo merece atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, o primeiro ponto, sim, pró esse quadrinho, que esse quadrinho trouxe de muito interessante, como eu falei, é uma história isolada, sabe? É uma história autossuficiente. E hoje em dia, esse tipo de história funciona muito bem para o público, sabe? Tanto para você que é leitor, se você quer uma história, como eu falei, se você quer uma história que é conhecer o Witcher, né, mas você nunca leu nada, assistiu, jogou nada sobre ele, essa história aqui pode ser um ponto de começo para você, tá? Mesmo que tenha um quadrinho antes dele, existe um quadrinho encadernado antes desse que eu não li, sabe? E eu entendi essa história aqui do início ao fim, sabe? Então, e para você também que quer contar suas histórias, outro exemplo disso é a Karen Soarelli, que ela tem o livro Joia da Alma e Deusa no Labirinto. Esses livros são sequência um do outro, mas você pode ler o segundo livro sem ter lido o primeiro. Então, essa foi bem bacana de se contar uma história, porque você pode... o leitor sai na vantagem, porque ele pode começar por onde ele quiser, e o escritor também sai na vantagem, porque ele pode divulgar o seu trabalho de várias formas, né, e não de uma única forma. Então, acho que é só vantagem para todo mundo esse tipo de história autossuficiente, sabe? É um ponto assim bem interessante que dessa narrativa não se prende a qualquer conhecimento prévio do mundo do Witcher, do personagem, né? Inclusive esse anão aqui, eu não conhecia ele, porque eu não encontrei com ele na série, não encontrei com ele no primeiro jogo, não encontrei com ele nos 2 primeiros livros, que é o que eu conheço de Witcher, sabe? Então, foi bem bacana conhecer essa nova faceta do Geralt aqui. O segundo ponto pró esse quadrinho aqui, que tem de interessante, é a questão da pesquisa mitológica que ele traz. A criatura, né, o título é Filhos da Raposa. A criatura da história é uma Vulpes, que é um ser híbrido de raposa com poderes místicos. Eu dei uma pesquisada e, pelo que eu encontrei, a pesquisa que eu fiz, eu encontrei um ser do Witcher chamado Aguara. Aguara é uma criatura da mitologia Tupi-Guarani, aqui do Brasil, sabe? Então eu adorei encontrar um ser do folclore brasileiro, né, num quadrinho do Witcher. Pelo que eu pesquisei, essa criatura, né, esse Aguara, apareceu no livro Tempo de Tempestade e apareceu no Gwent, no jogo de carta. Pelo que eu vi, não aparece em nenhum dos jogos, infelizmente. Mas eles tiraram, né, essa criatura do livro. E aí eu fui dando... acabou que eu adorei, né, a criatura do livro, do quadrinho, sabe? Mas achei interessante como que quem escreveu essa história fez uma pesquisa tão interessante sobre essa criatura, sabe, de outro lugar do mundo. Inclusive eu descobri, né, que esse Aguara vem de Aguara Tumpa, que é uma entidade, na verdade, é uma espécie de um deus, né, do folclore Guarani e Tupi-Guarani, e ele é o equivalente a outras criaturas de outras mitologias ligadas ao arquétipo tanto da raposa quanto também ao arquétipo da trapaça, da enganação, que são o Rei Nardini, se não me engano é francês, e o Kitsune, que é japonês. Então, assim, várias culturas trouxeram já esse arquétipo da raposa
traiçoeira, sabe? E a inspiração base da Vulpes desse quadrinho aqui é do nosso folclore brasileiro. E isso que eu acho bacana também da gente ver, sabe? Como que a gente pode e deve pesquisar, assim, várias culturas para criar algo novo para uma história, sabe? Tanto quanto o Witcher teve pesquisa de folclore nativo brasileiro, folclore europeu e folclore japonês, sabe? Eu acho que é bem bacana quando os escritores trazem uma abordagem autêntica, única, mas pautada na pesquisa, né? Ainda mais se for uma pesquisa no Brasil, por motivos óbvios, né? Que eu sou brasileiro. E o terceiro ponto é como que essa história, o terceiro ponto é como que essa história une a temática ao foresharing. Foresharing é quando você dá uma pista do que vai acontecer na narrativa e depois você usa de novo essa pista, sabe, que você apresentou. Em resumo é isso. E esse quadrinho aqui usa essa questão dos poderes dessa criatura, né, que é a filha da raposa, como que ela tem esse arquétipo ao mesmo tempo selvagem e bestial, mas ao mesmo tempo também perspicaz, sabe? Então, e a história no final, assim, me surpreendeu, né? Conseguiu, assim, trazer, assim, uma abordagem muito interessante e conseguiu unir as duas coisas, a temática e o foresharing. Então não foi só um recurso narrativo para manter a história interessante, para manter a história coerente, né? Ele de fato usou esse recurso, né, de mãos dadas com a temática que ele apresenta, que é essa criatura aí que eu citei agora, tá? Então esse quadrinho aqui, essa história aqui, usa muito bem essa abordagem. O único ponto que eu achei desfavorável nesse quadrinho, nessa história, nessa narrativa, nessa HQ aqui, é que a história é um tanto cíclica e um tanto repetitiva. Chega um ponto assim que, cara, já tá acontecendo de novo o que aconteceu na parte anterior, sabe? Eu senti que essa história podia ser menor. Já tem um ponto que é ok, I get it. Que é ok, já entendi. Né? E a gente não pode cair nessa falha, sabe? O leitor não pode ler essa história e pensar, ok, já entendi, sabe? Passa, por favor. Então essa história, eu acho que ela se estende, se prolonga, já tá meio que óbvio que tá rolando ali, mas ainda assim mostra de novo uma nova situação, mas que é muito parecida com a anterior, que já era parecida com a anterior antes dela também. Enfim, esse quadrinho podia ser um pouquinho menor. Isso que eu senti, sinceramente. Podia ter menos páginas, né? A história ficou um pouquinho cíclica, um pouquinho repetida lá pro meio, pro final. Gostei muito do final em si, né? Mas podia ter sido um pouquinho mais breve. Eu gosto de histórias longas, tá? Mas quando tem conteúdo na história longa. Se não tem mais conteúdo, parte pro final e encerra a história. Por favor, não se prolongue como esse quadrinho fez. Ainda assim, é um ponto só negativo, com 3 pontos muito positivos, além da história ser bem interessante. Então, esses são os 3 prós e 1 contra do quadrinho do Witcher, Filhos da Raposa. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social, comenta qual é a sua história favorita do Witcher, seja no quadrinho, seja nos livros, nos jogos ou na série. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sobre arte do escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã. Valeu!